A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 e do nosso Instagram e do nosso YouTube. Pois bem, estamos lendo São Lucas, Já falamos aqui até o fim de novembro, terminamos o ano litúrgico e hoje a gente retoma no capítulo 6. Estávamos no capítulo 13, agora voltamos para o capítulo 6 de São Lucas, porque hoje nós celebramos a festa litúrgica de 2 apóstolos. A gente viu aqui Jesus escolhendo 12. Jesus passou a noite em oração, porque ele ia tomar essa atitude. Ele tinha muita gente, muitos discípulos, e ele queria formar o grupo apostólico. Apóstolo quer dizer enviado. E Jesus ia enviar para dar continuidade à sua missão, porque ele ia partir para junto de Deus. Ele não ia ficar toda a vida aqui conosco, como ficou lá na Judéia, na Galileia, na Samaria, passando aquele tempo que ele viveu ali em Nazaré, 30 anos, e assim por diante. Então ele tinha que entregar a alguém a responsabilidade da missão. Como hoje, nós também continuamos, nós somos missionários. Não só o padre, nem o bispo, nem o diácono, mas os leigos. Cada vez mais os leigos tomam consciência desse papel, dessa missão. Mês de outubro, a igreja dá um destaque à missão e nos chama a uma reflexão sobre esse apostolado. Assim como Jesus escolheu, a gente viu aqui os nomes dos 12 apóstolos, e tem aqui o nome de Simão, chamado Zelota. Ele, antes de ser apóstolo, ele participou de um partido dos zelotas. Naquela época, era famoso esse partido porque fazia uma forte oposição aos romanos que ocupavam a Terra Santa. Então veja bem, e dizem que esses zelotas eram bem violentos, Eles usavam armas, E Jesus escolheu um homem dessa natureza, porque às vezes a gente tem a impressão que para poder ser um missionário ou um apóstolo, aí tem que ser aquela pessoa que a gente diz nem é carne nem é osso, é uma figura assim desnaturalizada, Não, o São Paulo, por exemplo, perseguia os cristãos, Participou da morte de Estevão, apedrejado, olha aí.
Ele tinha ido para Damasco para perseguir os primeiros cristãos. No caminho é que ele se converteu quando ele viu Jesus ressuscitado daquela luz, né, que encandeou e que ele até cegou. E esses apóstolos também, olha, um era cobrador de imposto, que era Mateus, né, ele servia ao Império Romano, né, e também não era pessoa confiável, porque dizia que havia muito enriquecimento ilícito, né, desses cobradores de impostos, eram considerados pecadores públicos. Ele escolheu pescadores, ele escolheu um Pedro que negou Jesus, né, e que queria até afastar Jesus do caminho, né, sendo uma pedra de tropeço, né, até Jesus chamou de Satanás. Judas Iscariotes, que foi outro também escolhido, que foi o traidor de Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Olha que turma, não é? Então Jesus escolheu esse povo aí. E agora Judas, tem 2 Judas, né? Judas, esse aqui é o Zelota, Judas Tadeu, né? Filho de Tadeu. Então ele fazia parte desse grupo de oposição ao governo romano, e ele foi assim conhecido, né, como alguém que dedicou a vida missionária, né? A ele, a Judas, Simão é o Zelota, né? O apóstolo famoso por fazer oposição, né, ao governo, e aparece agora ao lado dele Judas, não o Iscariotes, mas Judas Tadeu, a quem a gente atribui aquela carta católica de São Judas, que foi escrita para a comunidade, para uma comunidade determinada, mas com grande número de destinatários. É uma carta que tem na Bíblia, no Novo Testamento, e que contém 25 versículos, quer dizer, é fácil da gente ler, não é? É pequena. E ela vem a advertir nós fiéis contra os falsos mestres e convida todos a perseverarmos na fé autêntica. Então é muito importante a gente, não é, se lembrar disso. Portanto, vamos agora rezar a oração do dia, porque todos eles foram mártires, deram a vida por Jesus. São Simão e São Judas Tadeu. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.